Vamos passear em Paris? Mesmo que ela esteja ocupada pelos alemães? Vamos conhecer um pedaço de Paris pelo olhar do William Shirer. A Paris de 1940, que hoje a gente sabe que foi a França retomou essa cidade linda e esse caminho está lá até hoje para que nós visitemos. Paris, 23 de junho de 1940. Pela primeira vez no decorrer desta última semana, consegui dormir a noite inteira e hoje já me sinto melhor. Ao meio-dia, tomei o meu breakfast no Café de la Paix, em companhia de Joe Hast e Walter. Café com leite e brioches, sob o sol quente e gostoso do terraço. Logo depois, às 13 horas, descemos a rua até o Philips, onde almoçamos muito bem, o primeiro almoço decente desde que aqui cheguei. Depois, Joe e eu realizamos um pequeno passeio sentimental. A pé, porque não existem carros, nem ônibus, nem táxis. Descemos até a Place Vendôme, pensando em Napoleão. Seguimos até as Tulherias. Senti o coração um pouco mais aliviado ao ver tantas crianças por ali brincando nas gangorras. O carrossel estava em pleno funcionamento, apinhado de garotos, até que um irritado agent, por qualquer motivo, para agradar aos alemães, resolver fazê-los parar. Fazia um dia de junho um pouco esquisito e detivemo-nos para apreciar o panorama que se estendia desde as Tulherias até os Campos Elíseos, com a silhueta do Arco de Triunfo recortada sobre o fundo do horizonte. Mais lindo que nunca. Seguimos em direção do Louvre e atravessamos o Sena. Os pescadores cuidavam das suas linhas, sentados à margem do rio como sempre. Pensei, com certeza isso continuará até o fim de Paris, até o fim dos tempos. Homens pescando no Sena. Parei um minuto, como tenho parado 1000 vezes, para ver se, depois de tantos anos, podia encontrar finalmente um homem cujo anzol fosse mordido pelos peixes. Embora puxassem continuamente as linhas, nenhum pescou coisa alguma. Nunca vi um peixe apanhado no Sena. Será que teremos algum ouvinte que conhece bem Paris e pode nos falar sobre isso? Continuando o passeio. Descemos o Sena até Notre-Dame. Os sacos de areia já tinham sido retirados da grande porta central. Paramos para observá-la. No interior da catedral, a luz era extremamente forte, uma vez que tinham retirado dos seus lugares a grande rosácea e as 2 janelas do cruzeiro. Mas do lado do rio, por onde chegamos, a vista da fachada, o puro estilo gótico em todo o seu esplendor, era soberba. Andamos por todo o interior do grande templo. Que coisa maravilhosa, a graça das arcadas que suportam toda a parte superior da nave. Daí por diante comecei a servir de cicerone a Joe. Levei-o à igreja de Saint-Julien-le-Port, que fica perto da Notre-Dame e que é o mais velho de todos os templos de Paris. Depois descemos a pequena rua que passa pelo Hotel du Caveau, em cujas caves passei tantas noites agradáveis nos velhos bons tempos. Mostrei-lhe um pouco mais abaixo o bordel situado defronte do posto policial, do outro lado da ruazinha estreita. Aparentemente, todas as cocottes tinham fugido também, tal como todas as mulheres honestas da França. Depois subimos até o Cluny, que estava fechado, parando aos pés da estátua de Montaigne, em cujo pedestal está gravada a frase que aponta Paris como Glória da França. Paramos também para tomar uma cerveja no Bazar, próximo da Sorbonne, o mesmo bar em que eu passara tantas noites durante os meus primeiros tempos de Paris e depois de 1925. Dali, uma vez que se tratava de um passeio sentimental, subimos pelo Boulevard Saint-Michel, depois pela Rue Vaugirard,
até o hotel de Lisbonne, onde morei durante os meus primeiros 2 anos de Paris. O velho Lisbonne parecia mais velho e estragado que nunca, mas, pelo que dizia o letreiro que ostentava a porta, agora já se podia gozar o conforto de um banheiro. Quando lá morei, ainda não existia esse requinte de civilização. Seguimos depois até o Panteão. De lá dirigimos os nossos passos para os jardins do Luxemburgo, mais lindos que nunca, e apinhados de crianças como sempre, o que me trouxe novo alento. Passamos pelas estátuas das rainhas de França, em torno do Lago Central, onde os garotos faziam navegar os seus barquinhos, com o palácio lá atrás e uma linda pequena sentada aos pés de uma rainha, que, segundo a inscrição, reinou em França ali pelos anos de 1100 e tantos. Do Luxemburgo fomos até Montparnasse para um aperitivo no terraço da Rotunde, com o dome apinhado dos mesmos tipos de sempre, e à nossa frente uma grande mesa cheia de mulheres francesas de meia-idade, matronas burguesas, que aparentemente estavam se recuperando da sua estupefação, uma vez que crescia a olhos vistos a irritação que sentiam ao observar a maneira pela qual as pequenas gamines, crianças, confraternizavam com os soldados franceses, com os soldados alemães. Eles são franceses, après tout, elas reclamavam. As crianças eram francesas e estavam confraternizando de boa com os soldados alemães. Depois foi a caminhada de regresso, com um drink no Du Magot, em Saint-Germain-des-Prés, cuja torre, na sua solidez várias vezes centenária, parecia agora mais confortadora à vista que nunca. A descida pela Rue Bonaparte, passando pelas livrarias, pelas lojas de antiguidades, todas com um ar tão civilizado, pela casa onde Tess e eu moramos em 1934. Atravessamos mais uma vez o Sena. Joe quis dar uma volta pelos jardins do Palais Royal, calmos e pacíficos como sempre, só se ouvindo o ronco dos aviões alemães que passavam sobre as nossas cabeças. Em seguida voltamos ao nosso hotel, cheio de soldados alemães, enquanto lá fora, em pleno boulevard, uma longa coluna da artilharia nazista rodava sobre o asfalto, com o barulho pesado das suas rodas e dos possantes caminhões que puxavam as grandes peças. Já quero voltar a Paris e fazer esse passeio sentimental que o Schiller e o Joe fizeram, hein? Vamos? Depois ele finaliza esse passeio, infelizmente lembrando a presença dos alemães por lá. E aqui ele continua de 26 de junho de 40, já em Berlim. Ele escreve: regressei de Paris. Partimos da capital francesa às 7 da manhã. Passamos pelos campos de batalha, pois, para falar com mais justiça, foi nas cidades destruídas que se travaram os combates desta guerra. Rodando em direção a Bruxelas, os oficiais e funcionários alemães declararam que desejavam saborear uma última refeição bastante farta antes de retornarem a Vaterland, o que me fez levá-los até a Taverne Royale. Atiramo-nos sobre o hors d'oeuvre, que são aperitivos. Bifes, verdadeiras montanhas de legumes, morangos frescos e cremes, regando todos esses petiscos com 2 garrafas de um saboroso Chateau Margaux. A caminho de Bruxelas, passamos por Compiègne, Noyon, Valenciennes e Mons, todas bastante arruinadas. Mas só nas cidades consegui observar sinais de combates violentos. Tanques e caminhões aliados abandonados aqui e ali, mas pelas estradas nenhuma outra prova de que as tropas francesas tivessem oposto uma resistência realmente tenaz aos invasores. Os habitantes franceses e belgas das cidades que atravessamos pareciam ainda um pouco apalermados, embora não se mostrassem particularmente ressentidos pelos acontecimentos, como seria de esperar. Da mesma forma que em todos os demais lugares,
procediam com toda a urbanidade para com as tropas alemãs. Um adido à embaixada alemã em Bruxelas acompanhou-nos até Louvain, e logo depois tornou-se evidente o motivo pelo qual o fizera. Naquela cidade, fomos levados diretamente aos escombros da biblioteca calcinada. No momento em que descíamos de nossos carros, aconteceu surgir um padre, pedalando a sua bicicleta, que nos veio cumprimentar. E acontecia também que o padre parecia estar em ótimas relações com o adido alemão. Então, os dois passaram a contar a mesma história que os propagandistas nos tinham relatado semanas antes naquele mesmo local. Isto é, que antes da sua retirada, os ingleses atearam fogo à biblioteca da Universidade de Louvain. Concordo em que existem certos detalhes que me perturbam. Nenhum dos edifícios vizinhos, alguns situados a 15 metros da biblioteca, sofreu qualquer dano. Até mesmo as próprias janelas estão intactas. Os alemães e o padre belga insistem em salientar esse particular como prova de que nenhuma bomba alemã poderia ter atingido a biblioteca. Por outro lado, reparo em duas pequenas aberturas na torre, que ainda está de pé, produzidas pela passagem de duas granadas. Além disso, as bombas incendiárias que fossem atiradas sobre o edifício não teriam danificado os prédios próximos. É bem verdade que, se fosse excessivamente grande o número dessas granadas, muito possivelmente algumas delas teriam errado o alvo e incendiado também as casas adjacentes. O padre, que afirmou ser um dos bibliotecários, explicou que os livros e documentos mais valiosos eram guardados no cofre à prova de fogo, situado por baixo do edifício destruído. Disse ele, porém, que os ingleses puseram fogo exatamente nos porões, de forma que as chamas se propagaram até aqueles cofres. Tanto ele como os alemães continuaram insistindo durante todo o tempo que era inegável, à vista dos restos calcinados do prédio, inclusive as poucas traves que restavam, que o fogo tivera início nos porões. Uma coisa, aliás, que não me pareceu de forma alguma inegável. Quando nos aproximamos da fronteira alemã pela tardinha, evitamos a estrada Maastricht-Aachen, uma vez que a embaixada alemã de Bruxelas nos tinha informado que os funcionários alfandegários nazistas ali postados agiriam muito severamente conosco. E os nossos 2 carros estavam cheios de objetos comprados com os marcos impostos aos franceses à taxa. Verdadeiro furto de 20 francos o marco. Os oficiais e funcionários alemães tinham efetuado verdadeiras batidas por toda Paris, adquirindo roupas, casimiras escocesas, valises, meias de senhoras, perfumes, lingerie, etc. Assim, durante várias horas, rodamos de um lado para o outro, procurando um posto aduaneiro, cujos funcionários fossem mais amáveis. E quanto mais nos aproximávamos da fronteira, mais nervosos iam ficando os alemães. Curioso, né? Os próprios alemães ficando nervosos e procurando uma fronteira mais amigável para entrar na Alemanha. Um oficial adido ao alto comando, por sinal que um dos alemães mais decentes que conheço, passou o tempo todo salientando a meus olhos o quanto seria desagradável para ele, metido no seu uniforme, ser apanhado no ato flagrante de tentar passar todo aquele contrabando. Revelou que os oficiais, seus colegas, tinham abusado tão escandalosamente das oportunidades que o próprio Hitler, dias antes, dera ordens severas aos funcionários aduaneiros para que apreendessem todos os objetos encontrados em poder dos oficiais ou soldados que regressassem ao Reich. Por fim, ofereci-me para assumir a responsabilidade do caso, se as coisas ficassem muito sérias, prontificando-me a explicar aos guardas que todo aquele botim me pertencia. Aos últimos raios do sol da tarde, o pequeno vale que se estende a leste de Liège estava verdejante e fresco.
Ali também eram poucos os vestígios da guerra, com exceção de uma pequena aldeia destruída e das pontes dinamitadas sobre a estrada principal que vai ter a Aachen. Por fim, depois de muitas voltas, chegamos à fronteira alemã. Nosso chofer, que com certeza também fizera as suas compras em Paris, tornou-se tão nervoso que quase matou o guarda aduaneiro com o automóvel. Mas o oficial do alto comando soube falar de modo convincente e rápido, de maneira que atravessamos o posto sem maiores aborrecimentos e com toda a nossa carga. Cheguei a Aachen exatamente a tempo de apanhar o noturno para Berlim. Entorpecido pelo excesso de fadiga e pelo sono acumulado, deitei-me no leito superior que consegui e adormeci imediatamente. Isso foi por volta das 22 horas. Às 23h30 fui acordado pelas sirenas que assoviavam furiosamente. Pelos ruídos que pude ouvir, calculei logo que estávamos parados numa estação, a de Duisburg, conforme soube depois. Mas as sirenes acabaram de soar e já o trem partia, com um arranco tremendo, ganhando velocidade tão depressa que pensei logo num descarrilhamento na primeira curva da estrada. Para ser sincero, devo confessar que ainda estava meio dormindo, o que me fez sentir pouco medo. No entanto, entre a barulheira do trem que corria desabaladamente, pude distinguir o ronco dos aviões ingleses que voavam baixo, mergulhando mais ainda e, sem dúvida alguma, tentando presentear-nos com umas bombas. Abre parênteses. Na manhã seguinte, Kecker afirmou que tinha visto os ingleses pela janela do vagão. Fecha parênteses. Aparentemente, depois de algum tempo, os ingleses verificaram que o nosso trem não tinha o valor suficiente para merecer um bombardeio, o que, aliás, era verdade. Pelo menos não houve nenhum barulho de bombas atiradas sobre nós. Pouco a pouco desapareceu o ruído dos motores. O maquinista diminuiu a marcha a uma velocidade razoável e eu mergulhei novamente no sono. Ficamos por aqui. O que você achou desse vídeo? Desse vídeo não, desse texto, né? Dessa passagem, um passeio por Paris e esse retorno com detalhes aí de contrabando alemão pelos alemães e de taxação cara também da moeda do outro país tomado, né? Muitos detalhes, né? São muitos detalhes da guerra que o Schiller nos conta e por isso eu gosto tanto desse livro, desse diário, que me soa como um blog de 1940. Até a próxima.